tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Aleluia, no 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo
rei de batalha, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Irmão Felipe fazendo oração para nós estar ouvindo os irmãos adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmão Jean está com a oportunidade nessa noite, glória a Deus, para adorar o nome do Senhor Jesus. Logo após as irmãs estão com a oportunidade, as irmãs estão preparadas. Salve os irmãos na paz do Senhor. Queria convidar a irmã Chayana para adorar a Deus comigo. Peço que os irmãos nos ajudem. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. As irmãs com oportunidade nessa noite, logo após os varões. Conjunto Shalom Donai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Muitas vezes na vida do crente a luta é constante em seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que estás sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar, Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o Senhor enquanto que o barco tem vitória. Salta como a bandeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira.
prosperidade em nome de Jesus. Aleluia. Os varões adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Logo após está entra com oportunidade. Número 3, né? Queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Toca minha alma, vem meu coração queimar, me queima com brasa. Jovens
agradecer uma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Monta aí, adoro o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Logo após, a esposa, a irmã Ulícia, também está com oportunidade. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, ser sincero para os irmãos, hoje eu ensaiei cedo, mas é um dia que a gente, às vezes, alguém vai entender o que eu estou dizendo, você se sente fadado, você se sente sobrecarregado, parece que a respiração da gente fica pesada, não é? Só que essas são as tribulações da terra. E eu ali, pensando comigo mesmo, o louvor que eu vou cantar é a resposta para mim. Eu meditando ali, meditando não, pensando comigo mesmo, né? A gente reclama com a gente mesmo, tem hora. E eu já tinha ensaiado esse ano cedo e esse louvor veio como resposta para mim. Você está passando por dificuldade? Você tem se sentido abatido, impotente, tem se sentido fraco? Mas tudo aqui se acaba. E um dia nós vamos para lá. Amém? Eu não sei quando é, mas eu sei que Ele vem nos buscar. Sejamos atentos e vigilantes, em meio às provações, adorando e buscando a Ele. Vai tocar a última trombeta e eu subo, convidado pra festa do céu. Vai voltar num dia inesperado, prometeu a gentios e judeus celebrar num só lugar. Esqueceu, distraído, o azeite secou, cochilou e a lâmpada apagou. O chofar te chama, o que fazer quando me encontrar com Ele? O que falar quando me encontrar com Ele? Não, 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 não sei bem, mas sei que vou adorar. Vou adorar. Não, 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 não sei bem, mas sei que vou adorar. Vou adorar. Nós devemos focar. Ele vem, em breve vem. Vai voltar. Última trombeta e eu subo, convidado pra festa do céu. Vai voltar num dia inesperado, prometeu a gentios e judeus celebrar num só lugar. Esqueceu, distraído, o azeite secou, cochilou, sua lâmpada apagou. O chofar te chama, o que fazer quando me encontrar com Ele? O que falar, aleluia, quando me encontrar com Ele?
Eu sei que vou adorar. Só sei que vou adorar. Eu sei que vou adorar. Só sei que vou adorar. Irmãos, eu não esperava chorar nem nada disso, porque a presença do Senhor é algo que a gente não prevê. Eu vou ser sincero, às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente está bem o tempo todo. Muitas vezes pode ser, é o meu caso, mas pode ser o seu também. Às vezes a gente entra por essa porta, faz o que pode, sem força, entra e sai do mesmo jeito. Às vezes a gente não percebe, mas a gente vai morrendo. Às vezes você ainda não abriu seus olhos para perceber que você está entrando aqui e está saindo da mesma forma. Às vezes você ainda não abriu seus olhos para perceber que você está perdendo foco. Às vezes você ainda não percebeu que está se perdendo no meio daquilo que você se deixa levar. Às vezes você ainda não notou, mas ainda dá tempo. Às vezes você ainda não percebeu, mas ainda dá tempo. Esses dias, meu avô falou hoje no estudo, que desde o culto lá na casa da irmã Silvana, ele tem sido tocado sobre a oração. E antes dele falar isso, antes dele pregar isso no sábado, eu já tinha sentido um propósito, já tinha vindo um propósito de voltar à oração. Sinceramente, irmãos, eu estava muito parado. A gente se entrega e para. Tinha vindo esse propósito no meu coração, mas a gente vai fraquejando daqui, fraquejando dali e vai ficando para depois. Mas essa semana é semana da festa. Então até a gente tem uma coisa errada, que a gente deixa para buscar mais quando tem um propósito. Não é assim que tem que funcionar, a gente tem que buscar sempre em constância. Mas aí eu uni esse desejo meu com a busca pela festa. E tenho orado mais veementemente, como deveria ser. E hoje à tarde eu desci aqui na igreja. Aqui eu me ajoelhei e orei. E eu pedi ao Senhor: Senhor, quebranta-me de novo. Eu quero te sentir de novo. Faz tanto tempo que eu venho na tua casa e volto vazio. Parece que eu estou indo, mas não estou recebendo nada. Faz tanto tempo. Eu estou chorando aqui hoje, irmãos, mas é de alegria. Porque vocês não sabem o desejo que eu estava de voltar a sentir esse fogo há tanto tempo. Vocês não têm ideia. Eu estou compartilhando isso com a igreja, porque eu sei que acomete todo mundo. A gente fica parado, a gente fica prostrado, mas não devemos. Porque hoje você sente o fogo de Deus, amanhã se você parar, você vai sentir uma saudade enorme. E o Senhor quer constância. Então, para mim, é motivo de alegria. E eu queria compartilhar isso com a igreja. Tá? Sejamos firmes e constantes, irmãos. Jesus está às portas. O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Nós devemos ser uma igreja unida e fervente em oração. Amém? Perdão por tomar muito tempo, Luciano. Agradeço a oportunidade. Aleluia. A esposa do Maurício está com a oportunidade. Aleluia. O jovem adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor.
Deus está contigo no deserto e não vai te abandonar. Se levanta, olha para o céu agora, que a vitória vai chegar. Deus jamais permitiria que você enfrentasse o inimigo pra perder. Se Ele permitiu o vale em sua vida, é pra exaltar você. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar. Jeová mostrou pra ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso. Judá, ele é o leão. Disse que você jamais conseguiria suportar. Jeová mostrou pra ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso. Judá, ele é o leão. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ver lá, Isa, adorando o nome do Senhor Jesus.
Quer pedir os obreiros para estar colhendo as ofertas nessa noite? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Queria chamar minha mãe para estar louvando comigo. Som. Também salve os irmãos com a paz do Senhor. Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua casa, a glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável, é impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo, se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto, se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dele, Ele é meu rei. Nos braços dele, refúgio encontrei. Morar com Ele, um dia eu irei. Ele não tem oponente, nem tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que ver, se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto, se faz um decreto, não há quem derrubar. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dele, Ele é meu rei. Nos braços dele, refúgio encontrei. Morar com Ele, um dia eu irei. Deus indecifrável, Deus indecifrável. Agradeço por dar em nome de Jesus. Aleluia. Diácono Vanderlei fazendo a oração para passar o trabalho ao pastor nessa noite. Na paz do Senhor para os irmãos, estamos alegres na presença do nosso Deus, né? Culto abençoado. Pai Santo, Pai amado, neste momento, nesta hora,
Nós o entregamos o bispo na palma das tuas mãos, Senhor. É a tua palavra que vai penetrar, vai ser pregada e ela vai aprofundar nos corações muito mais profundo ainda. Quanto mais damos lugar à tua palavra, mais ela trabalha em nós, mais crente nós seremos, mais obediente nós seremos, mais praticante nós seremos, mais amorosos nós seremos. A palavra do Senhor vai fazer coisa extraordinária. Vamos estar ligados, aleluia, como a virgem prudente, não como as nécia, como as loucas. Está na casa do Pai. Isso aqui é a casa do nosso Pai Celestial. Tem amor, Deus tem zelo por cada um de nós, aleluia. Teve escola dominical, a santa palavra do Senhor é para puxar nossa orelha ainda e apertar o parafuso aonde precisa ser apertado. É para o nosso bem-estar, não é para desmaiar, não, é agradecer. Quem Deus não repreende é bastardo, e bastardo não tem parte na herança, mas o filho que é repreendido pelo Senhor, porque é filho, aleluia, e o filho tem compromisso com o pai, e o pai tem compromisso com o filho. Nós entregamos o bispo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluias. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, nós estamos alegres. Porque estamos na presença de Deus e não existe um lugar melhor do que a presença de Deus, né? Interessante que às vezes nos reunimos na casa de Deus, nos alegramos, porque sabemos que Deus se faz presente no meio dos seus, como diz a palavra do Senhor, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em, como? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, oh glória a Deus. Tudo é em nome de quem? Tudo é em nome de Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos 31 ao 35. Mateus, capítulo 26, versículos 31 ao 35. Todos encontraram, amém, irmãos? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Na minha tradução está escrito assim, não sei se na dos irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto um pouco intrigante, não é? Talvez a gente fica pensando no que Jesus disse para os discípulos naquele dia. Quando Jesus, conversando com os discípulos, ele disse: todos vós nesta noite ou esta noite vos escandalizareis por minha causa. Talvez os discípulos ficaram chocados
vamos nos escandalizar por causa de Jesus? Por que razão? O que Jesus fez, que nós vamos ficar escandalizados? O que Jesus cometeu, qual o erro? O que Jesus planejou? O que Ele intencionou? O que está acontecendo que Jesus diz isso? Talvez os discípulos ficaram intrigados quando Jesus disse que todos eles iam escandalizar por causa dele naquela noite. Aí Jesus, complementando esse versículo, ele disse: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus estava falando que ele seria preso. Jesus estava falando que ele seria entregue às autoridades, que ele seria morto por causa da incredulidade do povo, por causa da rebeldia, por causa da maldade que imperava, por causa do pecado que era predominante. E Jesus estava falando com eles que eles iam se escandalizar por causa dele naquela noite, porque isso era algo que estava escrito, que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Jesus estava falando de uma realidade que eles não entenderam, que eles não haviam imaginado como isso poderia acontecer, e na maioria das vezes o primeiro pensamento do ser humano: o que ele fez? Não é assim que às vezes o ser humano pensa? Primeira coisa, o que ele fez para nos escandalizarmos por causa dele? Ao contrário, eles deviam dizer: o que nós fizemos para que escandalizássemos por sua causa? Porque Jesus estava falando que ele estaria assumindo o lugar que era deles, que era meu e seu. Jesus estaria assumindo, sendo preso, maltratado, esbofeteado, crucificado por nossa causa. Não é porque ele havia cometido algum delito, algum erro, que eles escandalizariam nele. Não, era porque nós cometemos delitos e ele assumiu a responsabilidade por nós. Os discípulos não entenderam naquele momento. Mas depois Jesus disse que as ovelhas iam se dispersar por causa disso. E quando ele é preso, a Bíblia diz que os discípulos não ficaram ali com ele, não estavam juntos. Pedro estava por perto. Pedro queria acompanhar por perto. Mas Jesus diz: mas depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus traz um conforto com essa palavra. O que eles não esperavam é que Jesus prometeu continuar com ele. Eles iriam prendê-lo, crucificá-lo, matá-lo. Não, ele se entregou, porque não mataram a Jesus, ele se deu por nós, porque ele podia destruir toda aquela multidão e não permitir que eles tocassem nele. Mas ele se entregou, ele veio para isso e cumpriu o seu ministério com êxito e obedeceu ao Pai até a morte de cruz, diz a Bíblia. Ele chegou às partes mais baixas, foi considerado como um dos piores dos malfeitores. Segundo a história, haviam ali 3 cruzes, e a do meio era mais alta, como esses dedos, por exemplo. E na cruz do meio, ou na cruz mais alta, era colocado o pior dos malfeitores. E Jesus foi colocado justamente nessa cruz, por mim e por você, sem reclamar, sem olhar para trás, mas olhando para frente, porque lá na cruz
ele já via essa igreja aqui. Lá na cruz ele já sabia que eu e você estaríamos aqui, mas ele imaginou essa igreja vibrante, na presença dele, saltando de alegria, dando glórias ao seu nome, pelo seu ato de misericórdia e de justiça para conosco. Lá na cruz ele já via uma igreja disposta a enfrentar os desafios, os ardis de Satanás, para defender o nome de alguém que não se importou com a morte, que não se preocupou com o que diziam, que não se preocupavam com o que iam fazer. Ele só tinha um propósito: fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele se entregasse por nós, para nos dar essa oportunidade de estarmos aqui hoje, regozijando na presença dele. Aí às vezes nós chegamos aqui com a cabeça baixa, às vezes nós chegamos na casa de Deus como se estivéssemos entrando no matadouro. Quem chegou ao Calvário foi ele, por mim e por você. Mas às vezes parece que nós chegamos na casa de Deus como se estivéssemos chegando no Calvário, para sermos sacrificados. Não, nós estamos aqui com liberdade por causa do sacrifício dele. Os discípulos no momento não entenderam, se dispersaram realmente, saíram um para um lado, outro para o outro, todos apavoraram, prenderam o nosso mestre, crucificaram logo depois, como malfeitor. Mas ele disse: mas depois que eu ressurgir, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Os irmãos com certeza já ouviram, já leram a história de 2 discípulos que caminhavam para Emaús. Depois de Jesus ressuscitar, eles vão lamentando, vão questionando, reclamando tudo que havia acontecido. Diz a Bíblia que Jesus comparece nessa caminhada e lhes faz pergunta, e eles respondem como se Jesus estivesse ali sem saber de nada. E eles dizem: você não sabe, você não ouviu, crucificaram o nosso mestre, mataram, sepultaram só para nos destruir. Nós perdemos o nosso instrutor, nós perdemos o nosso mestre, e só você não sabe dessa história. E eles continuaram contando essa história para o próprio Cristo, sem o reconhecer. E diz a Bíblia que quando chegaram em casa, convidaram Jesus para participar do alimento. E Jesus dá graças ao Pai para partir o pão. Eles o reconhecem. Esse é o nosso mestre. Irmãos, ele não ficou na tumba, ele não ficou na sepultura. Hoje eu consideraria que você deveria estar aqui, como se estivesse sendo conduzido a um Calvário, se Jesus permanecesse lá. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele nos garantiu vida, ele nos garantiu vitória sobre a morte. E hoje nós temos razão para estarmos aqui regozijando de alegria pelos seus feitos, regozijando de alegria porque ele se ofereceu por nós,
porque pagou o preço que nós devíamos, porque rasgou a cédula que nos condenava, diz a Bíblia, e nos deu direito de céu. Hoje, deveríamos estar aqui, saltando como o bezerro do cevadouro, como diz Davi, cantando e salmodiando na presença de Deus, exaltando o seu nome e dizendo: quão grande é o Senhor, nem a morte pôde lhe deter, nem o inferno tem poder sobre ele. Ele é o Todo-Poderoso e ele me escolheu para anunciar as suas boas novas. Sou privilegiado. Às vezes chegamos aqui com a cabeça encurvada por causa das circunstâncias dos nossos atos, por causa das nossas escolhas, por estarmos despercebidos, por estarmos olhando para baixo, ao invés de estar olhando para cima. O céu é maravilhoso, irmãos, e tudo maravilhoso, por mais lindo que seja nesta terra, nesta vida, vai perecer, vai passar um dia, tudo isso um dia vai terminar. Às vezes estamos preocupados com o melhor carro, mas um dia nós vamos deixar esse carro para trás. Às vezes estamos preocupados com a melhor casa, um dia essa casa vai ficar para trás. Talvez estamos preocupados com tantas coisas, como Marta naquele dia. E Jesus adverte: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E às vezes a nossa preocupação está com o nosso dia a dia, a nossa preocupação está com nossos afazeres, a nossa preocupação está com essa terra, está com as coisas que aqui ficam, que aqui perece. A única coisa que se salva é o nosso espírito. Nem esse corpo imundo que vivemos nele hoje vai herdar os céus. E por que tanta preocupação com isso? Por que tanta preocupação? Precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Precisamos estar cheio de vida, cheio de vigor. Precisamos pedir a Deus isso. Mas se a dor for a sua companhia, é motivo para você parar? Então nós esquecemos do que Paulo escreveu para os crentes de Roma. Será que nós esquecemos, irmãos? Vamos dar uma olhadinha só o que Paulo escreveu para os crentes de Roma, no capítulo 8, quando ele disse assim, no versículo 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele disse: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Será que é isso que nós estamos vivendo? Aí ele disse: mas em todas estas coisas, aleluias, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, não é a morte, não é a dor, não é a angústia, não é a nudez, não é a fome, não é o perigo, não é a espada, não são as circunstâncias dessa vida que pode tornar-se apta para nos afastar da presença de Deus.
para nos impedir de estarmos em comunhão com Ele e adorá-lo como Ele é digno de ser adorado. Não é. Ele disse assim: pois estou certo. Ele foi muito mais além do que a angústia. Ele foi muito mais além do que a fome. Ele foi muito mais além do que o perigo, a espada ou a perseguição. Paulo foi muito além disso. Ele disse: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, é o que eu e você estamos vivendo, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está sendo suficiente para te separar da comunhão? Não está faltando de Deus, está faltando de você. Não está faltando de Deus, está faltando de mim. É eu que preciso me aproximar de Deus, porque a Bíblia diz que na medida que nos achegamos a Deus, Ele se chegará a nós. E nós estamos vivendo um conceito contrário. Nós estamos invertendo valores, estamos querendo que Deus se aproxime de nós, quando nós estamos distanciando dEle. Estamos querendo fazer de Deus o cachorrinho na coleira, que vai aonde você puxa. É isso que Ele é para você? Ele faz o que você acha que convém? É Ele que tem que render a sua vontade? Não. É você que precisa aproximar de Deus. É eu que preciso aproximar de Deus. É eu que preciso buscar a Deus. É eu que sou falho e inconstante. É eu que sou miserável pecador. Sou eu que dependo da misericórdia dEle. Sou eu que dependo da graça, porque sem a graça desse Deus, nem respirar eu consigo. E às vezes Deus está nos enchendo de vida. Está nos abençoando. E nós dizemos: estamos indo de vento em polpa. As bênçãos de Deus têm sido constantes em nossas vidas. Irmãos, se você parar para imaginar o que Deus tem feito nas nossas vidas, talvez você poderia até dizer: ei, você está parado por causa de problema, e eu não estou nem aí para Ele. Eu estou parado do meu trabalho, mas da obra de Deus não. Porque o meu problema físico pode me impedir de trabalhar, pode me impedir de ganhar o meu sustento, e Deus vai prover para a minha vida todos os dias, mas não me impede de fazer a obra de Deus, com dor ou sem dor, com facilidade ou com dificuldade. Eu quero fazer a vontade daquele que me chamou. Talvez você esteja desprezando a vontade de Deus por muito pouco, só por um capricho seu, só por uma visão materialista sua, e você está desprezando a presença do Todo-Poderoso constante na sua vida. Você está deixando de fazer a diferença como igreja. Você está deixando de ser a luz do mundo e o sal da terra, como Jesus disse que você seria. Pedro, naquele dia, ele pensou: não, Senhor, podem os outros se escandalizarem por sua causa, mas eu não vou me escandalizar. Pedro avisa, Deus avisa, ou Jesus avisa para Pedro: Pedro,
antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O aviso de Jesus não soou bem ao ouvido de Pedro. Vocês perceberam? Que não foi o que ele não entendeu o que Jesus disse para ele, e ele disse: ainda que me seja necessário morrer contigo. Ele não entendeu. Ele não imaginou o tamanho da gravidade que estava diante dele. Ele não estava entendendo o que iria acontecer de fato. Poucos depois, ele disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos concordaram com Pedro. Mas logo adiante Jesus é preso. E eles, se dispersaram. Se dispersaram, irmãos. Não precisamos ir muito adiante. Jesus sobe para orar, se retira e leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu junto com ele. Eram os 3 que estavam sempre juntos com ele. E Jesus chega num determinado lugar e diz para ele: olha, a minha alma está cheia de tristeza. Fiquem aqui e eu vou mais à frente orar. Velem comigo. Quando Jesus voltou, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Olha só, irmãos, como que não negariam? Olha a proposta de Pedro e dos demais: não te negaremos, ainda que seja necessário morrer contigo. Às vezes nós falamos isso, às vezes nós usamos palavras, mas o Senhor espera atitude, não palavras. Ele espera atitude de fé. Não é eu falar que creio, que estou pronto, que estou à disposição. Ele está esperando eu me apresentar como um verdadeiro soldado. Estou aqui, Senhor. É isso que Ele está esperando. Quando o superior chama ou convoca o pelotão, eles chegam e se apresentam diante do seu superior, reverenciam a presença do seu superior. E nós? Às vezes nós chegamos na igreja, não temos coragem de dobrar o nosso joelho e nos apresentar a Deus: Senhor, eu vim aqui hoje trazer a minha oferta, a minha adoração. Senhor, eu vim aqui hoje te oferecer um culto de gratidão pelo teu cuidado para comigo, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado vida. Eu quero te louvar, eu quero estar aqui, Senhor, rendido a ti, verdadeiramente. Às vezes nem isso nós temos coragem de fazer. Nós chegamos na casa de Deus como chegamos num aniversário, pensando no bolo, pensando no salgadinho, pensando em outras coisas. E talvez chegamos na casa de Deus pensando na segunda-feira, nos compromissos que temos, e esquecemos que hoje nós viemos aqui para adorar a Deus. Já perceberam que até o tempo mínimo que oferecemos a Deus, não oferecemos como devemos? Oferecemos hoje pensando no que nós vamos fazer amanhã, no que vamos viver amanhã, sem saber se vamos virar essa noite. É assim, irmãos, que às vezes a gente chega na casa de Deus, não apresentamos ou não nos apresentamos, não reverenciamos. A gente às vezes tem o costume de andar dentro da casa de Deus para lá e para cá, parece que estamos desfilando. Nunca vi tanta sede na minha vida que dá quando está na igreja.
Mas se estiver na frente de um filme, passa o filme inteiro sem beber água. Se estiver no serviço, passa horas e horas sem beber água para não atrasar o serviço. O patrão vai me ver indo beber água toda hora, ele vai questionar. Mas na igreja, a sede é muito maior. A necessidade de sair é muito maior. Eu não condeno quem sai por necessidade, mas tem gente que sai por hábito, por não suportar estar no culto durante o tempo do culto, oferecendo a Deus louvores. Outros chegam na casa de Deus com chiclete na boca, para oferecer um chiclete para Deus. É vergonhoso isso, irmãos. É vergonhoso isso. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente vem para adorar a Ele. Não é para mascar chiclete, não. A gente vem para a casa de Deus para oferecer louvores. E nós estamos confundindo o lugar que estamos. Quando eu digo que estamos indo para a casa de Deus como se estivéssemos indo para um aniversário ou uma festa qualquer, é por essa causa, porque lá fora você vai ver as pessoas remoendo o tempo inteiro um chiclete, mas na casa de Deus nós temos outra ocupação. Você vai ver o tempo inteiro alguém colocando bala na boca. Engraçado que na igreja o mau hálito é constante, lá fora passa a semana inteira sem colocar bala na boca, mas na casa de Deus é obrigatório. Quando, irmãos? Quando isso foi obrigatório? Onde na Bíblia vai te ensinar isso? Eu acho que a minha Bíblia está invertida, e eu ainda não aprendi isso até hoje. Só com 47 anos no Evangelho, ainda não deu tempo de aprender isso aí. Isso aí é novo para mim, porque eu sempre estive na casa de Deus ocupado com a obra de Deus. Eu sempre estive na casa de Deus adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, ocupado na obra de Deus, oferecendo um culto a Ele. Então eu não consegui até hoje, em 47 anos de batizado, aprender esses costumes. Ainda não consegui. Mas eu quero dizer que Pedro e os demais discípulos disseram: ainda que seja necessário morrer contigo. Mas quando Jesus foi preso, saíram todos. Pedro ficou às escondidas. E a palavra de Deus se cumpriu na vida de Pedro. O que Jesus o avisou se cumpriu. Pedro estava escondido, ele não estava lá como um deles não. Se eles estivessem verdadeiramente dispostos a morrer com Cristo se necessário, estão prendendo o nosso mestre, vai levar nós tudo junto. Não vem que não tem, ele não é culpado de nada, estamos junto com ele, então vai levar nós tudo. Nada, eles correram, vazaram fora. Mas a palavra era o quê? Se for necessário, morremos contigo. Já perceberam como que palavras são fáceis e atitudes implicam em renúncia? Atitudes implicam em um verdadeiro cristianismo que não é medido por palavras, mas por obras. Aí Jesus é preso. Pedro fica às escondidas, mas é reconhecido, e quando falam com ele, ele estava pronto para morrer com Jesus. Não sei quem, não conheço. Poucos antes ele estava pronto para morrer com ele, mas pouco depois estava pronto a negá-lo. Como que eu e você estamos agindo? Nós estamos falando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Nós estamos usando palavras: Senhor, eu quero estar na tua presença, mas eu fico em casa porque eu não tenho ânimo. Mas nós só vamos sair de casa para o nosso trabalho quando nós nos responsabilizamos por ele. Quando não temos responsabilidade, o
patrão fica para lá e você fica em casa. Mas chega no final do mês também você não tem salário. E acontece às vezes com a igreja hoje, é que querem ficar prostrado, mas querem as bênçãos abundantes. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso entendimento? Talvez nós estamos prontos a morrer por Cristo, com palavras, mas quando os desafios chegam diante de nós, nós estamos recuando. Quando a necessidade chega, eu não estou preparado, eu não estou pronto, e não vai ficar pronto nunca, preparado nunca, enquanto você for covarde. Você só vai estar preparado para a guerra quando você passar pelo treinamento. No exército é assim, nas forças armadas é assim, todos passam por um treinamento e ficam preparados para a guerra. Se for me colocar lá na guerra, se for me colocar no grupo lá do exército, eu não sei dar um tiro. Eles vão me colocar lá como bucha de canhão, no mínimo. Porque eu não sei dar um tiro, eu não fui treinado para uma guerra, para empunhar um fuzil, uma arma. Mas Deus me deu uma arma mais poderosa do que qualquer arma que o exército brasileiro possua. A palavra de Deus, a espada de 2 gumes, que corta para lá e para cá, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha como vai muito além do fuzil, muito além da escopeta ou de uma arma mais pesada que nem arma eu conheço. Se me mostrar qualquer uma arma para mim e não falar o nome, eu não sei. A não ser um revólver, que meu pai possuía revólver, espingarda, que antigamente usavam muito. Mas a nossa segurança é a palavra de Deus, irmãos. E como eleitos de Deus, como nós assumimos um dia, ou nos alistamos no exército de Deus, a Bíblia diz que nós devemos lutar legitimamente. Nós estamos lutando legitimamente, irmãos? Eu quero que você saia daqui nesta noite pensando, se você está como Pedro e os demais, usando palavras: Senhor, eu quero, se for necessário, morrer por ti ou contigo. Mas quando depende da sua atitude, você foge, você some, você desaparece. Quando depende da sua presença, quando depende de você estar no seu pôster, você não comparece. Será que não estamos sendo um soldado covarde? Será que não estamos sendo negligentes? Será que não estamos sendo inconstantes, infiéis? Será que não estamos negando aquilo que os nossos lábios pronunciam? Eu quero que você saia daqui nesta noite com essa reflexão: Senhor, eu estou vivendo ou estou falando? Senhor, eu estou cumprindo com o que eu disse para o Senhor? Ou simplesmente eu estou negando o seu nome? Eu estou sumindo, fugindo, quando o Senhor mais precisa de mim. Quando Jesus mais precisava dos discípulos, ajudando, digamos, a força moral, que às vezes a gente costuma dizer, né? Fulano está lá dando uma força moral. Ele não pode morrer por ele, mas pode estar ali. Eu não posso morrer no lugar dele, porque ele veio para morrer por mim. Mas eu posso estar ali adorando, intercedendo, porque ele disse que estava com a alma triste. Aí às vezes o irmão está com a alma triste, angustiada, é azar dele. Eu tenho que ver o meu lado. Eu tenho que ver a minha necessidade. A minha necessidade deve ser a sua necessidade.
A sua necessidade deve ser a minha necessidade, porque somos um corpo, e corpo está unido. Corpo está unido, um corpo separado ou membros separados certamente não vai exercer a função que Deus quer que exerçamos. Amém? Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: eu estou usando palavras ou estou tendo atitudes louváveis ao meu Deus? Amém? Nós estamos chegando ao término de nosso culto e agradecemos a todos em nome de Jesus. Queremos fazer os anúncios dos